Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E no programa de hoje nós estamos recebendo o vereador, presidente aqui da casa, Alberto Barreto, do PRTB. Vereador, obrigado mais uma vez aqui, começando mais uma conversa. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado. Mais uma vez aqui falando direto com a população, né? As demandas, os projetos que nós temos aí feito no último mês aí para a Prefeitura. Temos vários assuntos para tratarmos aqui hoje. Vereador, vamos começar falando sobre um projeto de lei de autoria do vereador que homenageou o sargento da PM, Luiz Carlos Issa, falecido em 2021, denominando uma das ruas do loteamento Jardim Belleville. Vereador, qual a importância do senhor Luiz Carlos para a cidade de Taubaté? O Luiz Carlos, em primeiro lugar, ele foi um policial militar, né, um PM, e ele prestou muito serviço na cidade como policial militar. E também ele tinha uma página chamada Resgatando Taubaté, né? A gente tem algumas imagens aí mostrando ele, né? Tem uma delas que tá com a camisa ali da página dele, Resgatando Taubaté, falando sobre a história da cidade, né? Tem outra imagem ali também, ele aqui na Câmara Municipal, participava frequentemente aqui das sessões da Câmara. E o Issa se preocupava com essa preservação da história da cidade de Taubaté, né? Foi candidato a vereador no meu partido junto, PRTB, em 2020. Era o meu primeiro suplente, né? Na época do seu falecimento. Então, a gente, em memória a ele e a família, né? A filha dele eu conheço, foi minha aluna. Então, em memória do Issa, a gente está dando a denominação de uma rua na cidade para ele, porque eu acho que é um taubatiano merecedor, né? Pelo que ele contribuiu pela Polícia Militar, o que ele contribuiu com a história da cidade de Taubaté, né? O que ele contribuiu politicamente com essa cidade. Então, infelizmente, né, em 2021 ele veio falecer, e aí então a gente está agora dando esse título não, na verdade, esse nome de rua para ele. Além da página no Facebook, Resgatando Taubaté, ele também contribuiu com o Mistal, que é o Museu da Imagem e do Som aqui de Taubaté, né, vereador? Exatamente, né? Que o Mistal, né, levando para a população, a reinauguração dele vai ser agora, né? Esse mês, agora no mês de maio, a reinauguração do Mistal lá, a reabertura do Mistal, que a Câmara está contribuindo também com imagens da cidade para o Museu de Imagem lá da cidade de Taubaté. Ok, vereador, a gente vai trocar o assunto agora para falar sobre o mercado municipal. Atualmente, os permissionários, que são os empresários, os comerciantes que têm autorização da prefeitura para utilizar o espaço do mercado municipal, eles pagam uma taxa, que é uma cobrança, para esse uso comercial do espaço. Para entender melhor para onde vai esse valor arrecadado, o vereador encaminhou um requerimento à prefeitura solicitando alguns esclarecimentos. Vereador, quais são esses esclarecimentos que o senhor solicita? A primeira coisa que os permissionários do mercado municipal cobram é o seguinte: nós pagamos a taxa mensalmente. Para onde vai esse recurso? Por que esse recurso que a gente paga não retorna em melhorias no mercado municipal? Nós estivemos lá em visita, a gente viu questão de má qualidade da fiação elétrica, né, sujeira, pombo, banheiro também não está adequado ao uso da população, né, que não é utilizado somente pelos permissionários, mas também pela própria população que vai fazer o uso local, né? Então, eles cobram exatamente isso. Pô, a gente paga caro, paga em dia, né? Mostraram os carnês para mim todos em dia, mas a gente não vê esse retorno. Então, o que eu quero saber exatamente é o quanto que arrecada com esses permissionários e o quanto retorna mensalmente de benfeitorias e serviços para esses permissionários. Então, é exatamente isso que eu quero saber, porque aí, com base nisso, a gente vai poder saber se o recurso é suficiente ou não, ou se a prestação de retorno está sendo aquém daquilo que eles estão pagando, suas taxas, seus impostos, né? A grande maioria da população sempre reclama disso. A gente paga imposto, mas a gente muitas vezes não vê o retorno necessário conforme aquilo que a gente paga. Então, é isso que eu quero saber, tá? Também existe aí um estudo de uma privatização, desculpa, né? Nem a privatização, na verdade, é uma terceirização, né? Passar a concessão para uma empresa privada que administre lá. E eu acho, na minha opinião, a melhor coisa. Por quê? Porque daí esse recurso vai ficar somente lá. Porque esses permissionários vão pagar essa taxa, então, para essa empresa que vai administrar o mercadal. Então, a certeza que o recurso que eles vão pagar vai ficar lá e vai ter que ser revertido lá, a garantia deles é muito maior, né? Já estive conversando com alguns e eu acredito que o melhor resultado ali para o mercado municipal seria exatamente essa terceirização
da administração ali do mercado municipal. Vereador, para ilustrar melhor o que a gente está falando, a gente tem algumas imagens Isso. que a sua assessoria selecionou. Vou pedir para colocar no ar essas imagens e gostaria que o senhor comentasse, então, Isso, olhando essas imagens, quais benfeitorias poderiam ser usufruídas em prol da própria população e até dos permissionários. A população está vendo ali a fiação, muito problema de fiação. A imagem está meio de longe, mas quando você está de perto lá é muito mais fácil, né? Quem costuma ir no mercado municipal consegue visualizar facilmente as condições de iluminação. A gente consegue ver ali também pombo na fiação. Isso aí é uma cabine de energia elétrica, né? Que está tudo enferrujado embaixo, ó, sujo o chão, né? Então, as condições precárias ali, né? A próxima imagem também a gente está vendo o banheiro, né? Tinha um banheiro que a gente entrou que um tem porta, o outro não tem porta. Então, como que o cara vai fazer o uso do vaso sanitário sem porta, né? Aí também outra questão de fiação, que estava tudo solto lá em cima. Então, e parece, se eu não me engano, o custo para a troca dessa fiação toda seria em torno mais ou menos aí de mais ou menos ali 3 milhões de reais de investimento. A gente está observando algumas imagens aí que a assessoria do vereador trouxe, do seu gabinete. São imagens do mercado municipal aqui da cidade de Taubaté. E aí reivindicando, né, que essa taxa seja revertida em prol dos próprios permissionários e também isso vai acabar refletindo diretamente na qualidade de vida e do serviço prestado à população que usa e frequenta o mercado diariamente, né, vereador? Exatamente. Essa é a finalidade desse requerimento, né? Saber exatamente o quanto que está arrecadando e quanto está retornando em benefício à população. Você que acompanha aqui a programação da TV Câmara sabe que a gente transmite sempre que tem aqui na nossa casa as audiências públicas. São momentos em que a gente ouve a opinião pública e também é um espaço onde especialistas em determinado assunto vêm até aqui a casa e trazem informações, conhecimentos e ampliam o debate em determinado setor ou área. Vereador, há um requerimento solicitando uma audiência pública de um assunto importantíssimo, principalmente para os servidores públicos aqui da cidade de Taubaté, que é sobre o IPMT, que é o Instituto de Previdência Municipal. Qual o objetivo dessa audiência pública que vai acontecer na próxima semana? O objetivo principal do IPMT, a gente tem que tratar ele de forma muito séria. Porque a questão do IPMT é o futuro de vocês, servidores, né? Tanto que aqueles que já estão aposentados, quanto vocês que estão aqui, né, aí na ativa. Principalmente vocês que estão chegando agora. Assim, é o futuro de vocês, a aposentadoria de vocês. Então, a gente, antes de ficar apresentando qualquer projeto milaborante e que muitas vezes vende uma falsa sensação para o servidor, a gente quer saber exatamente a realidade, como estão as situações das contas do IPMT, para que a gente, quando for fazer alguma proposta de alteração no Instituto de Previdência, faça com responsabilidade. Hoje, o Instituto de Previdência ele passa por uma situação muito crítica, exatamente por irresponsabilidades que tiveram lá atrás. Os antigos presidentes, os antigos prefeitos, entendeu? Que tomaram decisões erradas que o impacto chegou agora. Então, a gente não pode cometer esse erro de novo, porque agora é fatal. Porque o Instituto de Previdência de Taubaté, ele respira por aparelhos, né? Nós tivemos medidas duras no ano passado aqui de alteração na lei, que deram um fôlego, porque senão o IPMT já estava morto. Eu falava muito isso da tribuna, que se não fizesse a reforma no final do ano, em dezembro, não teríamos dinheiro para pagar 13º dos aposentados. A situação era crítica. E graças com essa alteração da lei, a gente conseguiu colocar o Instituto para respirar. E o que eu quero com essa audiência é exatamente que o Instituto traga os números para a gente ver exatamente qual é a saúde financeira do Instituto, o que é necessário fazer para melhorar e aquilo que não pode ser feito de forma alguma, né? Como tivemos propostas aí, por exemplo, de voltar a alíquota de 14% para 11%. Quem promete isso para o servidor está mentindo para o servidor, porque isso aí é matar definitivamente o Instituto de Previdência, né? Então, a gente não pode ter propostas que mentem para o servidor, vende uma falsa ilusão, né? E que não vai conseguir entregar. Eu digo para você, melhor 14% de alguma coisa do que 11% de nada. 11% de nada é nada, né? Eu reduzo a taxa de 14 para 11, quebra o IPMT, você não recebe nada de aposentadoria, não vai descontar nada de você, né? Vereador, o senhor que vai presidir essa audiência pública na próxima semana, quem são os convidados? Quem estarão presentes aqui? Especificamente, somente funcionários do IPMT, o presidente do IPMT, e eu convidei a Nataline, que é uma técnica do Instituto de Previdência, no qual todos nós temos muita confiança nela, né? Suas apresentações técnicas, vão ser somente os dois aí, vão estar
presente para que a gente possa esclarecer todas as informações do IPMT. Para a gente encerrar o assunto, vereador, tem alguma modificação em cenário nacional que pode ser feita aqui na cidade em relação à legislação, alguma alteração, algo que está acontecendo em outro âmbito e que pode ser aplicado aqui na cidade? Se tiver alguma modificação a nível nacional, aí pode vir consequências futuras para alteração também na legislação municipal, como foi no passado, né? Em 2019, tivemos alteração aí na Previdência Nacional, que gerou impactos nessa necessidade de alterações aqui. Só que cada Instituto de Previdência tem uma saúde financeira um do outro, né? A minha saúde financeira não é a mesma que a sua, não é a mesma que a dele e de você que está assistindo a gente em casa. Então, cada um sabe do seu orçamento. E o Instituto de Previdência de Taubaté é a mesma coisa. Nós temos Instituto de Previdência em outros municípios que estão com saúde financeira adequada, não é a mesma coisa de Taubaté. Então, não dá para eu pegar uma lei de lá e querer aplicar aqui, que não vai dar certo. Então, eu gostaria que o senhor reforçasse esse convite para o servidor público, né, que tiver interesse, quiser vir acompanhar ou pela TV, faça esse convite à população. Então, você, servidor, né, que queira participar e entender melhor a questão da Previdência do município, acompanhe aqui na audiência pública, na segunda-feira, agora dia 15, se eu não me engano, às 14h30, não é isso? Às 14h30, nós vamos ter aí a audiência pública debatendo a questão do Instituto de Previdência, para você saber a real condição do Instituto de Previdência hoje e não cair aí em histórias da carochinha, né? Essa é a principal. Então, participe segunda-feira, a partir das 14h30. Agora a gente vai falar sobre a falta de iluminação pública, ou melhor, a falta de iluminação também adequada em alguns pontos. Todo mundo sabe que isso gera insegurança nos pedestres, moradores e principalmente no período noturno, onde a iluminação se torna essencial. Há um requerimento do gabinete do vereador Alberto Barreto solicitando manutenção e cobrando também em vários pontos. Esse em específico, vereador, é lá na região da Gurilândia. O que está acontecendo por lá? Então, nós temos várias reclamações da questão de iluminação pública na cidade, né? E especificamente tinha lá uma moradora, que é minha amiga, que vivia pedindo lá a iluminação na porta da casa dela, né? Nós fizemos requerimento pedindo e graças a Deus até que enfim agora saiu, né? Já fazia quase 2 meses que ela estava esperando lá a troca da iluminação na porta da casa e agora saiu, né? Estive conversando com o novo secretário agora na prefeitura, né? O ex-vereador Digão, que assumiu a secretaria e que ele já começou a pegar alguns pontos nossos, uns requerimentos que estavam para trás sem ser atendido, já está sendo atendido algum deles, né? Já acabei de falar com ele que vou marcar uma reunião, levar outros pontos que nós temos reclamação e ele vai colocar um cronograma lá, né? Vai procurar fazer por bairro, pegar a demanda de vários vereadores do mesmo bairro e aí foca, né? E atende todas aquele bairro, depois vai para o outro, né? Assim, otimiza o trabalho ali, do que ficar saindo de um lugar para cada bairro, depois tem que voltar lá de novo. Então, a gente vai fazer um trabalho conjunto nesse sentido aí. Vereador, para quem não conhece o fluxo aqui da cidade, que está mudando agora para cá, ou talvez não tenha esse conhecimento, de quem é a responsabilidade? É da concessionária de energia? É da prefeitura? Quem o munícipe deve procurar caso falte iluminação no bairro dele? Então, a iluminação, se é a lâmpada que não acende, essas coisas, aí a responsabilidade é da prefeitura. Quando apaga a luz do bairro inteiro, né, que é a falta de energia elétrica, aí é a responsabilidade da concessionária, né? No caso nosso aqui é a IDP. Mas quando é uma lâmpada apagada, então não é falta de energia, é exatamente a questão daquele poste. Isso é responsabilidade da prefeitura. Aí a população tem que entrar em contato com a prefeitura, pedindo lá, né, informando que a luz na porta da casa dela está apagada, ou numa praça, ou onde quer que seja, ou então entre em contato com algum vereador. E nos locais, vereador, onde não existe iluminação pública, ainda não chegou até lá e já tem gente morando, usufruindo, ou seja, de água ou de outro serviço, qual que é a indicação que o senhor deixa? Então, nesse caso, a pessoa tem que fazer o pedido para a prefeitura, né, do local, informando a necessidade de iluminação pública. É óbvio que na zona rural são outras condições, né? Ou então, muitas vezes, infelizmente, na cidade de Taubaté, a gente tem alguns loteamentos clandestinos. E se esse loteamento é clandestino, né, não é responsabilidade da prefeitura fazer esse tipo de iluminação. Quem foi lá e fez o loteamento, da forma correta, ele é obrigado para aprovar o projeto na Câmara, na prefeitura, desculpa, ele tem que já levar toda a infraestrutura de rua, guia, captação de água de chuva, iluminação pública, tudo. Então, muitas vezes a pessoa pega um terreno dele, faz um loteamento clandestino, sem nenhuma estrutura, e isso não é responsabilidade da prefeitura. Vereador, obrigado pelos esclarecimentos, porque isso vai ajudar a trazer informação e conhecimento para esse morador, para esse munícipe, que muitas vezes fica perdido nessa questão, não sabe a quem recorrer. Isso. E agora a gente vai falar de emendas que vêm aqui para a cidade de Taubaté. São 2 emendas, o vereador vai comentar aqui na sequência, mas é uma boa notícia para a área da saúde.
Quem são os autores dessas emendas e onde serão destinados esses recursos, vereador? Então, nós temos aí 2 deputados amigos, né? O deputado Douglas Garcia, que é ex-deputado hoje, né? Não foi reeleito no mandato agora para essa legislatura. O deputado Douglas Garcia me mandou R$500 mil em emenda para ser destinado à saúde, à reforma das UBSs, da Unidade de Saúde, os PAMOS. E o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também deputado federal do PL, o deputado me destinou aí R$684 mil em emenda, também destinados à mesma questão, ampliação, melhoria da qualidade do atendimento nas UBSs. Eu, como vereador, também peguei aí a totalidade das minhas emendas da saúde e também destinei para a mesma finalidade. Então, eu estou concentrando R$1.646.000 para fazer essa melhoria na qualidade do atendimento da população. Eu estou focando exatamente nisso. As áreas que são ali de atendimento, né, de espera, recepção, a gente fechar, colocar ar-condicionado, melhorar os assentos, trocar os assentos, para que o cidadão, quando for até o local, ele possa sentar ali e esperar para ser atendido numa condição de qualidade, seja no inverno, seja no verão, seja com chuva, porque algumas unidades, por exemplo, na Independência, nós temos ali na entrada, as pessoas ficam sentadas numa cobertura que tem na frente, nas cadeiras, e quando está chovendo, molha lá dentro, quando está calor, está um calor ali, o sol, a chuva, né, o frio. Aí tem muita criança que vai lá para vacinação, então você vê as mães sentadas no banco no frio, com a criança no colo. Então, a minha emenda, principalmente, vai ser fechar aquilo ali, à frente, com blindex. Nós vamos forrar aquilo lá, colocar ar-condicionado, porque eu quero dar uma condição de qualidade no atendimento dessa população, né? E algumas unidades a gente também está levando uma farmácia para essa unidade, ou seja, a população não vai precisar vir até o centro para retirar o medicamento. Na própria UPAMO, no próprio UBS do bairro dela, ela vai conseguir ir lá e retirar os seus medicamentos nesse local. Vai ter uma farmácia lá na própria UBS. Então, a gente está focando o recurso. Estamos vendo com o secretário agora quantas unidades a gente vai conseguir atender. Então, fizemos algumas visitas aí para ver exatamente isso. As 2 emendas de fora, vereador, são mais de R$1 milhão. Isso. Esse dinheiro já está na cidade? Tem previsão de quando começam as obras, os serviços? Então, agora o recurso ainda não está liberado. Ele já foi destinado, foi apontada a destinação desse recurso para a cidade. O dinheiro ainda não está no caixa da prefeitura. Mas eu conversando com o secretário Mário Peló, a gente já fez algumas visitas e já estamos fazendo o trabalho antes, para quando liberar o dinheiro, a gente já ter condições de executar o mais rápido possível, né? Provavelmente para o segundo semestre começa essas obras aí. E agora a gente traz mais um assunto aqui para a nossa conversa, vereador, que está em votação em Brasília, o projeto de lei 2.630, que é do ano de 2020, que instituiu a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, também conhecido muito popularmente como o projeto das fake news. O senhor está encabeçando, vereador, uma moção de repúdio. Gostaria de saber o motivo. Então, a gente fez essa moção de repúdio, denominada aí PL das fake news, ou melhor, PL da censura. Porque a finalidade desse projeto nada mais não é proteger as redes sociais, não é proteger a internet, é censurar os seus opositores políticos. Essa é a principal finalidade desse projeto, né? Nós já vimos isso acontecer sem a lei aprovada, né? Eu mesmo já tive aí minha página censurada, posts meus derrubados, né? Nós tivemos aqui o canal da TV Câmara, que você está assistindo agora, ficou aí um longo período o canal bloqueado de postar qualquer coisa, nenhum vídeo conseguia subir, exatamente porque nós fomos censurados por causa de uma audiência pública que eu fiz na casa, né? E aí nós fomos censurados o canal, nós tivemos que lutar, brigar, e através de uma moção de repúdio que eu fiz ao YouTube, né, o canal da TV Câmara conseguiu voltar. E não existia esse tal projeto da lei das fake news, né? O meu canal, por exemplo, já sofreu 2 strikes já, né? Por incrível que pareça, um dos vídeos que foi censurado foi um trecho da minha fala na audiência pública. Ou seja, o do canal da TV Câmara voltou, mas o meu no canal ainda não voltou o vídeo, né? Então, e o projeto, principalmente, ele visa o quê? Quem vai dizer que o que é fake news? Quem vai ser o censor? Né? E o projeto previa, por exemplo, a criação do Ministério da Verdade, né? Um órgão que ele iria dizer quem está falando mentira, quem está falando a verdade, quem seria censurado, quem poderia falar o que quer, né? Então, é um absurdo, principalmente partindo de um governo que faz fake news todos os dias, né? O ministro da Justiça, que é o principal defensor desse projeto, faz fake news todos os dias, né? Ele mesmo falou que, por exemplo, nos atos do dia 8 de janeiro, né,
que ele não estava na CPI. Ele falou que, na CPI não, desculpa, numa reunião da comissão, ele falou que ele não estava presente no Ministério da Justiça. Mas tem um vídeo dele mesmo falando, eu estava aqui junto com a vice-governadora do Distrito Federal e daqui conseguimos acompanhar os atos no dia 8 de janeiro. Eu falei, mas peraí, que hora que ele mentiu? Porque uma das duas ele mentiu. Porque ele fala que ele não estava lá e depois ele fala que ele estava lá. Né? Qual das duas vezes que ele mentiu? Então, quem vai ser o censor, né? Quem vai censurar ele? Vereador, a gente está gravando aqui no mês de maio, e maio é o mês dedicado às mães. E gostaria, então, para a gente finalizar o programa de hoje, o senhor deixasse uma mensagem para as mães taubateanas. Bom, nossa, aqui, minha mãe, né, infelizmente não está mais aqui no dia de hoje, mas a saudade é muito grande. Então, eu desejo para vocês aí que tenham as mães, né, que aproveitem bastante aí para abraçar e almoçar, mas não só no Dia das Mães. Eu assisti uma vez um jornalista falando assim, meu pai já tem 70 anos, se ele viver até os 80, e eu costumo visitar ele 1 ou 2 vezes por ano, eu tenho talvez aí mais 20 encontros com meus pais. E ele falou, quando ele colocou essa cálculo, ele viu que era tão poucos encontros, né? Então, você que tem o seu pai vivo, sua mãe viva hoje em dia, procure se aproximar, visitar mais, aproveite todos os momentos, porque a gente não sabe quando será o último. Então, você, mãe, feliz Dia das Mães, aproveitem bastante os filhos, né? E eu espero que a gente comemore todas essas vezes o Dia das Mães. E você, parabéns, mãe, que é o bem maior que cada um de nós podemos ter nessa planeta Terra aqui. Vereador, muito obrigado pelo convite, por esse encontro, e espero reencontrá-lo futuramente. Obrigado e até mais. E no programa de hoje, nós conversamos com o presidente da Casa, o vereador Alberto Barreto, do PRTB. Você pode rever este e outros programas através das nossas plataformas digitais, também no Facebook, youtube.com/TVC Taubaté. Agradeço a sua audiência, a sua companhia e te espero no próximo Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.